sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Nostrale. Nesse espaço, debatemos os principais assuntos referentes ao reconhecimento da cidadania italiana. Eu me chamo Ana Paula Sosnowski e hoje estão aqui comigo no estúdio a Milena Perini, Silvia Mesquita e o Lucas Santin, que são especialistas do nosso departamento comercial. Hoje nós vamos tratar a respeito das diferenças entre as vias de reconhecimento, ou seja, a via materna e a via paterna. Então, Milena, para a gente iniciar essa conversa, esse debate a respeito dessas vias de reconhecimento, poderia nos explicar as principais diferenças entre uma e outra via? Claro, olá, obrigada pelo convite. Acho que antes de mencionar propriamente a diferença de uma ação para outra, de um processo para outro, acho importante abordar a questão da diferença das nomenclaturas, da via materna e da via paterna. A via materna, ela se dá devido a uma legislação de 1912, a Lei 555, que mencionava que em 2 artigos dessa lei, o primeiro e o 10º, que somente o pai transmitia a cidadania e o direito para os filhos, né? A mãe italiana, ela perdia o direito à nacionalidade italiana e, consequentemente, não transmitia para os filhos. Então, por muito tempo, filhos de mulheres italianas ficaram impedidos de solicitar o processo de reconhecimento. Então, esse nome, via materna, se dá devido a essa situação. A via paterna, ela basicamente se dá para diferenciar da via materna, mas ela não significa que é um processo pela linhagem do pai, é um processo contra as filas consulares. Devido a esse atraso que nós temos nos consulados italianos aqui no Brasil, essa inércia da administração pública italiana de 10 a 15 anos, também vai totalmente de desacordo com a legislação italiana, que prevê que em 730 dias nós teríamos que ser chamados para apresentar nossa documentação, para analisar os nossos documentos e darem aí um parecer de deferimento ou indeferimento do pedido. Então, respondendo à pergunta, né, basicamente a diferença de uma via da outra se dá na intenção de agir, porque a via materna ela tem uma jurisprudência consolidada de acordo com infringindo, né, na verdade, um direito da mulher da mãe. E a via paterna contra a fila consular, ela também se dá uma jurisprudência consolidada por infringir um direito personalíssimo de um cidadão italiano, né, que também está amparado nos direitos constitucionais. Então, essa é uma das principais diferenças. E a outra, basicamente, é que a via materna ela não te possibilita entrar com um processo administrativo, só com um processo judicial. E o processo contra a fila consular, ele te possibilita também entrar com um processo tanto administrativo quanto judicialmente, pelo comune, pelo consulado. Então, seriam basicamente essas as diferenças. Não, perfeitamente esclarecido. Então, Silvia, esclarece um pouco melhor para a gente essas restrições legais justamente entre uma via e outra, até que ano, né? Como a Milena disse, existem essas questões, até que ano pode ser feita pela via materna sem restrições? Como é que funciona essa questão? Olá, obrigada pelo convite. Então, conforme a Milena comentou anteriormente, a jurisprudência, ela refere-se à via materna. Então, toda mulher italiana que tiver tido um filho nascido até 1948, seja ele homem ou mulher, podem requererem, né, o processo via materna. Lembrando que o processo via materna, ele é oriundo de uma jurisprudência consolidada do ano de 2009 e a maior restrição dele e única restrição é que ele tem que ser diretamente requerido via judiciário italiano. Até para complementar, né, o órgão administrativo, ele realmente não tem competência para julgar um processo que até devido à Constituição de 48 foram declarados inconstitucionais, então o meio administrativo, ele realmente não tem competência para julgar a via materna. Exato, somente via judiciário italiano. Exatamente. Por conta dessa questão que a própria jurisprudência determinou esse direito, né, então não existe como obrigar os órgãos administrativos, né, que é uma outra seara de poder ali, para fazer o reconhecimento por essa via. Então é importante a gente salientar que essa é uma das principais diferenças.
Então, Lucas, como a Milena falou anteriormente a respeito dessas diferenças, assim como a Silvia também, né, dessas duas vias de reconhecimento que são determinadas, né, por essas questões em relação a ter uma mulher na linhagem, quanto foi o ano do nascimento dos filhos, né? Mas no caso dos requisitos, na documentação necessária, existe alguma diferença entre as vias? Olá, então, obrigado pelo convite. Não existe diferença na questão de documentação, tanto pela via judicial contra as filas consulares quanto a via materna. Os requisitos são as mesmas documentações. Então, a gente precisa comprovar a linhagem, tanto pela via paterna como pela via materna, a gente precisa comprovar a linhagem, então, desde o italiano até o requerente. Então, certidões de nascimento, casamento, são essas as certidões obrigatórias para apresentar, tanto numa via quanto na outra. Então, não existe essa diferença na questão de documentação. Então, são os mesmos requisitos. A única coisa que vai ser mudado vai ser o pedido. Então, lá na Itália, a gente vai ajuizar um pedido contra essa via materna, né? Justificando que as mulheres, antes de 48, elas também têm esse direito à cidadania. Então, digamos, é um mito, né? Um tabu que se tem uma mulher na linhagem, não vai ter como fazer o seu processo de reconhecimento. Exatamente, exatamente. Então, Milena, vamos abordar agora um pouco mais profundamente essa questão da legislação italiana, né, que determinou essas duas possibilidades ao longo do tempo, né, tanto pela via materna como a paterna. Nós já falamos dos casos, então, das mulheres com filhos, né, antes ou depois de 48, mas teve alguma outra mudança significativa em relação a essa questão? Então, basicamente, até como a Silvia comentou, um marco maior ali foi em 2009, quando teve essa jurisprudência consolidada. Como era muito tímido essa questão, acho, no passado, em relação a entrar com uma ação, as pessoas não tinham tanto conhecimento como tem hoje, né? Até na questão do processo contra a fila consular também. Ali em 2018 já tinham movimentações, mas ainda também muito tímidas. Eu acho que ambos, tanto a via materna quanto a paterna, eles ganharam uma força muito maior com a pandemia, né? Quando as pessoas, elas não estavam impossibilitadas de ir para a Itália devido ao fechamento de fronteiras. Também as pessoas não queriam mais ficar nas imensas filas dos consulados que nós temos aqui no Brasil. Então, a via judicial ela é considerada um meio termo hoje no mundo da cidadania italiana, né? Então, eu acho que hoje em dia, ali, a partir da pandemia mesmo, realmente foi quando o meio judicial, né, o processo de reconhecimento pelo judiciário ganhou uma força muito grande. Acho que hoje as pessoas têm muito mais conhecimento sobre, é a via que a gente mais trabalha no momento, é a via judicial. Eu acredito que é por causa do receio que as pessoas tinham antes, de pouco conhecimento. Também. Então, por exemplo, a via materna foi em 2009 que começou, né? Mas as pessoas não tinham tanto esse conhecimento, não era tão explorado isso como é agora, depois de 2018, que começou essa alta ali. Exato. Então, eu acredito que foi por isso também que os processos subiram bastante, né? A insegurança das pessoas também. Não que ainda, hoje não tenha, né? Ainda tem uma questão da insegurança de entrar com pedido, seja pela via materna ou pela paterna, devido a passar por uma análise de um crivo, de um judiciário, de um juiz. Então, ainda a gente sente um pouquinho, mas no passado, com certeza, devia ser bem mais restrito, né, essa questão. Inclusive, quando a gente detecta numa análise inicial que se trata de uma via materna e a gente leva isso para o cliente, muitos clientes se surpreendem, né? Porque eles não têm acesso a esse conhecimento, né? Não tem ideia disso, que pode seguir por essa linhagem. Exato. Né? Eu acho que isso muito é oriundo também do momento, né? Porque nós temos uma linha do tempo ali em relação ao processo de reconhecimento e as informações que eram transmitidas, né, em cada um dos tempos. Então, no passado também, né, a busca da cidadania ela se dava quase que única e exclusivamente através dos consulados. Sim. Então, Exato. quando se tinha uma questão, né, que era via materna, né, era detectada essa transmissão pela mulher que teve um filho, então, ou uma filha antes de 48, muitas vezes eles tinham as portas fechadas, né, diz, olha, você não tem direito. E com o advento, então, da via judicial, a gente sente que, de fato, precisamos fomentar cada vez mais a possibilidade de buscar esse direito, porque existem ainda, né, pasmem, muitas pessoas que tiveram nessa negativa do consulado por ser um órgão administrativo. Então, como a Silvia falou anteriormente,
não dá para ser feito o processo por essa via, né, quando é via materna, e que estão até hoje lamentando, né, por não ter esse direito, por não ter conseguido naquela época, mas muitas vezes também sem saber que hoje, né, com a via judicial e com essa jurisprudência que vocês mencionaram, com o advento das novas leis também, isso se tornou uma possibilidade, né, se tornou um direito que essas pessoas também têm. Então, aqui o nosso papel também é trazer essa informação, desmistificar isso, como eu disse, é um tabu, né, que talvez mulheres não transmitam o direito, então é importante sempre estar bem informado e buscar, né, uma assessoria de gabarito, de qualidade aí para poder transmitir todas essas questões e o quão é importante a gente analisar cada caso, né, entender cada documentação, fazer essa reconstituição de cada pessoa, de cada requerente que quer a sua cidadania, para entender se de fato tem ou não a possibilidade, né, e qual é o caminho que a gente precisa seguir. Mas para a Silvia deixar então isso bem claro para a gente, né, para quem vai nos assistir também, essa via materna ela exige alguns procedimentos judiciais um pouco diferentes da via contra filas, né? Poderia esclarecer para nós, então, quando a gente vai entrar com o processo, vai ajuizar essa ação, o que difere uma da outra, já que a gente precisa, de fato, abordar esse assunto em relação a qual das vias a gente vai seguir em determinados clientes? Exatamente, conforme o Lucas e também a Milena, e tu também, Ana, trouxe essas informações para nós, né? A diferença de um processo para o outro dar-se-á na intenção de agir, ou seja, o processo via judicial, ele requer a inscrição no consulado, para poder seguir judicialmente. Na contrafila. Exato. E a via materna, ela se dá pela jurisprudência consolidada, né? Também via processo judiciário italiano. Perfeito. Então, a diferença de uma da outra é basicamente uma precisa comprovar que se está na fila aí, por isso essa demora, né? Em que pese também, né, os tribunais italianos saibam, né, sejam conhecedores dessa fila, mas para demonstrar de uma forma bem correta, né, em todas as provas que de fato existe essa ruptura de direito, então o pessoal acaba, de fato, ingressando nessa fila para mostrar que não vai dar tempo, né? Exato, comprovar. A questão do tempo de tramitação de um processo para outro, ele é o mesmo, não vai mudar no judiciário italiano se é via paterna contra fila ou se é um processo via materna. O tempo é o mesmo, até a questão da legislação que alterou ali em 2022 em relação à competência dos tribunais segue a mesma premissa aí de ajuizar no tribunal competente pelo comúnio, onde o antenato italiano nasceu. Então, o tempo também não muda em relação a uma via para outra. Isso é uma pergunta que alguns clientes já fizeram, que se eu entrar pela via materna ou pela paterna, o tempo vai mudar, né? Não, é a mesma coisa. Então, porque é um processo judicial, a gente depende do tribunal. Então, tanto faz a via que tu for entrar. Exato. A gente sempre fala, entra pela que tu tem direito. É mais fácil. Apenas salientando que são vias dentro do judiciário diferentes, né? Exatamente. Então, para a gente explicar um pouquinho mais essa parte, né, que é comum entre as vias, gostaria que o Lucas nos citasse alguns desafios que são comuns, né? Como a gente já falou do tempo, como é que funciona a questão das competências dos tribunais também? É a mesma para as duas? Na verdade, isso é até eu estava falando agora, isso é umas coisas que as pessoas perguntam para nós. Então, a questão de, vou entrar pela via materna, pela paterna, qual que seria a melhor opção? Eu sempre falo, entra pela que tu tem direito, pela que tu tens as certidões, porque tanto faz se tu for entrar pela via materna ou paterna. A gente vê muitas outras aí no mercado falando sobre essa questão da falsa materna, que tu tem que tentar entrar pela via paterna primeiro para depois tentar a materna. E isso não acontece, tá? Então, porque quando a gente vai ajuizar um processo lá no tribunal, não importa qual via que a gente vai entrar, é um processo judicial. Inclusive, a gente tem processos de famílias que entram com as duas vias no mesmo processo. Famílias grandes que se separaram ali, então uma seguiu pela linhagem materna, outra para paterna, mas pode seguir com o mesmo processo, porque a gente vai justificar isso para o juiz, o pedido de cada um, que isso é válido, então não importa qual. Isso a gente vê uma insegurança nas pessoas sobre quando a gente fala sobre essa questão da linha materna, porque outras empresas falam que não tem o direito pela linhagem materna, o que a gente sabe que não é verdade. E o Lucas trouxe uma informação relevante agora, devido à situação de termos processos com vários requerentes, e nessa abertura da árvore temos, né, uma via paterna e também
A materna junto. Na minha família aconteceu isso. Exato. Também. Nós temos as duas. E aí eles questionam, mas isso não é um problema? Isso não vai atrasar o meu processo, essa parte da família? E aí, então, a gente, né, consegue trazer essa informação com bastante clareza para o cliente. E deixar eles seguros, né? Isso não vai interferir no teu processo, né? São duas vias dentro do mesmo processo. Mas por isso que é muito importante a gente ressaltar que quando a gente fala de processo de reconhecimento de cidadania italiana, não é uma caixinha onde a gente vai enquadrar, né, os casos, onde todos vão ser iguais. É muito importante ter essa consciência de que tudo é construído com base nessa transmissão de direito, nessa linhagem. Então, como vocês mencionaram, tendo um antenato comum, é possível abarcar as duas fundamentações jurídicas, né, as duas vias no mesmo processo. E, de fato, né, a Nostralia ela tem muita experiência em processos de reconhecimento de todas as naturezas, então se tem condições, efetivamente, de fazer aquilo que precisa ser feito para as pessoas obterem o seu reconhecimento, de uma forma correta, de uma forma legal. Então, às vezes é muito mais fácil eu falar, não, são duas vias diferentes, a gente precisa fazer dois processos, né? Ou tu não pode seguir por essa via porque tu tem um antenato italiano na frente. Exato. Mas, de qualquer maneira, tu estaria no tribunal pedindo, se fosse contra as filas consulares ou pela via materna, tu estaria lá pedindo. Então, essa é a justificativa que se dá. Tanto com uma como outra, eu estaria aqui nesse tribunal fazendo meu pedido também. Exatamente. Isso que tu falou, Lucas, realmente faz muito sentido, porque os clientes têm muito esse receio. Eu acho que ficou muito engessado por muitos anos essa questão. Então, até é difícil para o cliente que não tá, né, presente neste meio frequentemente, Exato. Entender de uma forma bem mais jurídica e técnica essa questão. Porque eles falam mesmo a respeito, não, você tem que tentar antes pela mulher e depois pelo homem, mas não faz sentido, porque de qualquer forma tu estaria movimentando o judiciário. Exatamente. Porque o consulado não te atende no prazo legal, né? Então, o juiz até hoje nunca questionou isso, e eu acredito que a probabilidade de ser questionado é muito pequena. Por que você está entrando com um pedido no judiciário pelo homem e não pela mulher e não pelo homem? Acho que até não faz muito sentido. E vamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast da Nostralia. Muito importante, né? Agradeço a presença aqui da Milena, da Silvia e do Lucas, nossos especialistas que vieram, então, desmistificar muitas questões em relação às diferenças, né, entre a via materna e a via paterna do reconhecimento da cidadania italiana. Também aqueles que querem se manter bem informados, né, querem realmente entender e aprender sobre a cidadania italiana, o reconhecimento, as suas nuances e tudo que envolve, né, esse mundo à par. Fiquem ligados, então, nas nossas redes sociais, no Instagram da Nostralia, @Nostralia Cidadania Italiana, também no nosso site, né, nostralia.com.br. Lá também temos blogs e outras informações muito importantes para te manter informado. Então, obrigado a todos da mesa, um forte abraço e até o próximo episódio.